Paula, faço parte da equipe de suporte da SIG Software, certo? E nós vamos hoje apresentar um módulo de banco de vagas. Esse módulo ele faz parte do SIG-RH, do sistema SIG-RH, certo? Que gerencia os procedimentos de recursos humanos, tais como marcação e alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento da força de trabalho, controle de frequência, entre outros. O módulo de banco de vagas, ele foi criado pela UFRN, né, com base num decreto do governo federal que regulamenta a contratação dos professores das universidades federais. Então, esse decreto, ele regulamenta, nele, né, consta o banco de equivalentes, que é um cálculo que o sistema faz, que utiliza a quantidade de professores, o número de professores efetivos e substitutos em contratados, né, no momento, substitutos ativos. Esse sistema, ele ainda está considerando o decreto 7.485, de 18 de maio de 2011. Eu fiz algumas pesquisas, né, sobre alterações nesse decreto e já houve uma em maio de 2014. Mas o sistema ainda não está contemplando. Provavelmente, em breve, né, a UFRN vai atualizar com base nesse decreto para o cálculo de professores equivalentes. Além de gerenciar as vagas de professores equivalentes, o sistema também gerencia dos servidores técnicos, no sentido do cadastro das vagas e também da solicitação de remoção. Nós vamos ver mais a seguir. Ele tem relação com o módulo de concursos, que também é do SIG-RH. A criação da distribuição das vagas feito pelo Conselho Superior e as informações tratadas no sistema devem ser concentradas no módulo Banco de Equivalentes. Só a partir da criação do edital do concurso é que as informações devem ser tratadas no módulo de concurso. Então, esse sistema, o módulo de concurso, utiliza informações do módulo de banco de vagas. Ele também tem relação com o portal do servidor, que através dele o chefe da unidade pode solicitar vagas para a unidade. E outra coisa aqui que ficou faltando é que os servidores também podem solicitar remoção. Remoção para outras unidades ou remoção para outras instituições. Por vários motivos. E a gente vai ver aqui também as opções que o sistema fornece. Perfis envolvidos. O gestor de banco de vagas, que habilita o usuário a acessar as operações relacionadas ao módulo. E o chefe da unidade, onde ele pode solicitar as vagas. E o portal e o servidor, né, que seria a solicitação de remoção. O gestor de banco de vagas, ele tem acesso ao ícone do módulo Banco de Vagas e assim ele vai ter acesso a todas as operações do módulo. Nesse módulo, ele tem 3 abas. A aba geral, que concentra as funcionalidades de vagas, lei, programa, teto do banco de vagas, alguns relatórios e o cadastro da portaria de autorização de provimento. A aba de editais de concurso, editais de distribuição de vagas, que concentra o cadastro dos editais de distribuição de vagas para as unidades, o cadastro dos tipos de justificativa para a demanda da solicitação,
e algumas consultas e relatórios e operações também no sistema referente ao edital. O módulo também tem a aba de remoção, onde tem duas funcionalidades. Uma para cadastrar o edital de oferta de vaga para remoção e listar os candidatos que se inscreveram no edital de remoção e assim deferir ou não deferir, consultar todas as solicitações de remoção que foram realizadas. O fluxo mais simples do sistema. Algumas particularidades sobre esse fluxo. Para a reposição de vaga, será necessário informar a pessoa desligada, indicando o código de vaga vazio. Na alteração de carga horária, não é necessário informar um novo código de vaga. Apenas verifica o limite do banco de equivalentes, ou seja, o nome do servidor cuja carga horária vai ser modificada deve ser informado e o ajuste será feito no código de vaga dele. Para caráter estratégico ou carência, será necessário um novo código de vaga, sendo importante verificar a quantidade de código de vaga e o valor do banco de equivalente. A primeira funcionalidade do fluxo seria o cadastro de programa. Essa operação permite ao usuário o cadastro de programas que estarão vinculados ao banco de dados da instituição. Dessa forma, será possível inserir uma denominação sobre o programa, o qual poderá ser associado ao cadastro de leis ou portarias da autorização de provimento. Então, vamos à tela aqui do cadastro. Esse cadastro de programa é obrigatório, porque as outras funcionalidades vai solicitar o programa a qual ela pertence. Aquele cadastro de vagas pertence. Aí é só informar um nome, uma descrição e clicar na opção cadastrar. Cadastrar a lei. Essa operação tem como finalidade possibilitar o cadastramento de uma lei no sistema. Será possível inserir a descrição da lei como portaria de autorização do concurso, bem como associá-lo ao programa vinculado à instituição. Vamos acessar. Então, você informa o número da lei, o ano, o nome da lei. Essas informações esses campos que estão com as estrelinhas são obrigatórios. O sistema não deixa finalizar o cadastro se essas informações não forem preenchidas. Aí deve informar o programa, que foi o que a gente cadastrou na operação anterior. As vagas autorizadas, esses campos já não são obrigatórios, mas é possível informá-los, né? Lá na lei, na portaria, na lei existem essas informações que podem ser colocadas aqui nessa funcionalidade, no cadastro da lei. Cadastrar a portaria de autorização de provimento. A portaria de autorização caracteriza-se por permitir o provimento das vagas de acordo com as que estão disponíveis, podendo ser ocupadas por servidores vinculados à instituição. A gente vai aqui para a tela. Informa o número do cadastro da portaria, o ano, qual foi o conselho. Esse conselho, ele é cadastrado lá no módulo colegiados. Então, você informa aqui só qual é o conselho lá do módulo colegiados que criou a portaria de autorização de provimento. Qual programa que ela pertence, os provimentos autorizados, a data, o número do boletim, o ano, e se tiver algum arquivo, pode anexar também no cadastro. O cadastro de vagas em si, né? Esse cadastro de vagas
São as vagas que podem ser ocupadas pelos servidores da instituição, que poderão ser ocupadas por servidores da instituição. As vagas disponíveis estarão relacionadas ao cargo, podendo ser docente ou técnico. Então, no momento do cadastro da vaga, você seleciona qual a categoria do servidor que está relacionada a essa vaga, pretendido para o cadastro. É importante ressaltar que não será permitido o cadastro de vagas portando o mesmo código. O sistema tem essa validação que ele não permite um código de vaga cadastrado em duplicidade. Então, se você já cadastrou uma vaga e o sistema, se você tentar cadastrar novamente o mesmo código, o sistema não vai permitir. Então, no cadastro de vagas, na tela do cadastro de vagas, você seleciona o tipo de vaga, se é docente ou técnico, a origem da vaga, se foi por aposentadoria, exoneração, falecimento, por lei, redistribuição, remoção ou vacância, e a situação dessa vaga. Qual é a situação dela atual na instituição? Ela está desocupada? Ela está reservada para um concurso? Ela está em provimento em andamento? Então, o sistema permite essa opção aqui, situação. Ela não é cadastrada, o sistema consulta direto lá na base de dados, né, e lista essas opções. Movimentar vagas. Essa opção, ela permite que o gestor realize a movimentação das vagas cadastradas que serão ocupadas por servidores. E aí ela vai criar um histórico, o sistema vai criar um histórico de toda a movimentação das vagas. Então, a movimentação da vaga seria a situação atual dela, o status dela atual, porque ela pode sofrer muitas alterações depois do seu cadastro, né? Ela pode ter vários momentos diferentes. Então, aí o gestor pode cadastrar essas movimentações para que gere um histórico. E aí ele possa gerenciar melhor o seu cadastro de vagas, o banco de vagas. Então, o sistema mostra aqui uma tela com vários filtros para consulta. E aí ele vai, pelo filtro que foi realizado, ele vai listar aqui embaixo qual a vaga que está associada a esse filtro. E você vai clicar aqui na setinha verde. Aí o sistema vai abrir essa outra tela. E aí você vai informar qual a situação atual dessa vaga. Aí o sistema vai listar todas essas opções que estão aqui. Permuta em andamento, provimento em andamento, provimento, vaga ocupada, vaga desocupada, vaga desocupada extinta. E aí, através disso, ele vai gerar um histórico, né, para o gerenciamento do banco de vagas. Cadastrar sequência de vagas. Essa funcionalidade ela é bem interessante. Quando a sequência numérica as vagas estão numa sequência numérica, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 100, ou de 100 a 200, de 100 a 120. Então, o gestor ele pode cadastrar essa sequência lá, informar. Aqui na telinha, código por exemplo, de 200 a 320, né? E isso é possível desde que ela possua as mesmas informações, né? O tipo de vaga, todas têm que ser docente. E aí tem vamos dizer assim, essa facilidade, né, para que o gestor não cadastre a vaga, se elas são vaga docente, origem da vaga, se é aposentadoria, vacância. A portaria de autorização é a mesma, a situação da vaga é a mesma.
Ou ele pode até cadastrar essa sequência e depois fazer a movimentação. O interessante é que o sistema permite que você cadastre já uma sequência de vagas de uma vez só. E aí não precisa você cadastrar uma por uma. Cadastrar teto do banco de vagas. Essa funcionalidade é muito importante, né, para que, a partir das informações que forem informadas, que foram cadastradas nela, o sistema vai compor o relatório do banco de equivalência de vagas de docentes, que aí o gestor vai poder gerenciar a contratação dos docentes da instituição. Então, ele vai poder gerenciar, né? Ele vai informar esse teto que é estabelecido pelo governo federal e cabe à instituição, no setor responsável pelos concursos, reconhecer o valor do teto, assim como o documento que o determina. Então, a gente vai cadastrar o valor em real do teto, o período de vigência e aí o tipo de documento, né, que regulamenta essas informações que você está cadastrando aqui, a identificação do documento, a data, o número, o ano, a data, o fator da vaga, a jornada de trabalho, se é para restringir as situações funcionais. E aí o sistema, com base nessas informações que o gestor colocar aqui nesse cadastro, ele vai poder gerenciar o relatório de equivalência. Então, nessa operação, o sistema lista todas as jornadas de trabalhos que estão disponíveis para o cadastro e restringir as situações funcionais. Ele vai também listar todas essas opções para que faça o cadastro do teto do banco de vagas. Esse é o relatório do histórico de vagas, né, que ele é gerado a partir da movimentação das vagas, né, aquela operação, aquela funcionalidade que a gente viu, movimentar vagas, e aí o sistema vai gerar esse relatório do histórico de vagas. E aí ele vai poder gerenciar isso, as movimentações que foram cadastradas. Aqui é o filtro, a tela do filtro para emitir um relatório. Então, você pode informar diretamente já o código da vaga ou o tipo, aí o sistema vai listar todas as vagas que foram cadastradas naquele tipo. Somente vagas sem servidor associado. Quando o servidor é contratado, o código da vaga dele vem na fita espelho. E esse código, né, acompanha o servidor, né, durante toda a vida funcional dele na instituição. Então, até se ele for redistribuído, esse código da vaga também acompanha ele. Esse é um relatório, né, que a partir lá do cadastro do teto, o sistema auxilia o gestor a verificar como é que está o quadro, né, de professores da instituição. A partir disso, o usuário poderá visualizar de modo sintético o banco de vagas referente aos docentes vinculados à instituição. Além disso, será exibido o cálculo entre os números de servidores do teto de docentes e o quadro de referência desta classe, possibilitando assim a consulta do saldo final de vagas equivalentes. Aí o sistema vai listar esse relatório aqui, com base no que a gente cadastrou no teto, e também com as vagas ocupadas. E aí ele faz um filtro aqui. Deixa eu ver o filtro dele. Ai, não. O filtro dele só é uma opção que seria lá no cadastro do teto, você informa o DOU e aí seria o filtro para gerar esse relatório aqui. Lá no cadastro do teto, uma informação que você coloca é o único filtro para gerar um relatório. Cadastre tipo de justificativa para demanda. Então,
o gestor pode cadastrar tipos de justificativas que serão utilizadas para que no momento que o chefe da unidade for solicitar uma vaga de docente para a sua unidade, ele vai justificar, né, através do tipo de justificativo para a demanda, e aí ele vai selecionar lá, vai dizer qual é a justificativa dele para essa demanda. E esse cadastro é o gestor de banco de vagas que faz. E aí fica disponível para o chefe da unidade selecionar lá qual é a justificativa dessa demanda. A segunda aba possui as funcionalidades para o cadastro edital, né, que a gente vai ver agora. Este caso de uso foi desenvolvido para possibilitar o controle da solicitação de vagas de docente, feita pelos chefes de departamento acadêmico, bem como a visualização do parecer dado pela comissão. Assim, os usuários só poderão realizar as operações no intervalo do tempo definido no calendário. Então, quando os chefes da unidade só vão poder solicitar vagas quando o edital estiver vigente. Então, não é a qualquer momento que ele pode solicitar vagas de docentes. O chefe vai cadastrar lá um edital e quando esse período estiver vigente, aí os chefes vão poder fazer solicitações de vagas. E aí ele vai informar nesse cadastro a descrição do edital, a data inicial, a data término e a data de exibição do parecer. Porque depois que o chefe da unidade cadastra uma solicitação de vaga, o gestor vai dar um parecer sobre essa solicitação. E aí ele pode definir aqui o dia, a partir de qual é a data em que vai ser exibido o parecer lá no sistema, que vai ficar disponível para que o chefe da unidade possa acompanhar. Cadastrar editais de distribuição de vagas, a gente já tinha mostrado aqui a tela, é a mesma aqui. Quando o edital está vigente, o sistema, através aqui do menu servidor, portal do servidor, menu chefia da unidade, solicitação de vagas de docente, cadastrar. Veja que tem 3 opções: cadastrar, listar, alterar, visualizar, parecer. A visualizar parecer só vai poder quando aquela data estiver vigente. Listar, alterar, ele vai poder listar, alterar as que ele cadastrou. Inicialmente ele vai cadastrar quando tiver o período aberto, né? E aí ele vai informar os dados aqui e cadastrar a solicitação. Vai informar a justificativa, né? Os tipos vai dar lá a justificativa disponível de acordo com o que o gestor de banco de vagas cadastrou. Aí, quando existe essa funcionalidade de visualizar solicitações por edital, nessa funcionalidade, o gestor de banco de vagas vai verificar todas as solicitações que foram feitas pelo chefe e aí vai fazer o devido procedimento, né? Vai deferir, indeferir, vai cadastrar um parecer. E aí, quando ele seleciona qual é o edital, ele clica aqui no botão verde, a setinha verde, aí o sistema vai listar todas as unidades, apenas as unidades que solicitaram docentes. E aí, quando ele clicar aqui na setinha verde, no caso, a tela anterior mostra todas as unidades e aí ela mostra uma setinha verde para baixo. Aí, quando o gestor do banco de vagas clicar na setinha verde, aí o sistema vai listar todas as solicitações que aquela unidade fez.
E aí, dentro dessa setinha, né, das operações disponíveis aqui para daquela unidade, aí ele vai poder consultar a solicitação, vai poder emitir um relatório, vai poder também visualizar informações lá do módulo de graduação, que seriam as informações do PID, do PID do docente, do docente daquela unidade, né, que é o plano individual do docente, e algumas informações também sobre a turma, sobre a carga horária da turma. E aí ele pode alterar essa solicitação ou excluir também. E aqui onde tem essa bolinha vermelha, ele pode cadastrar um parecer sobre essa solicitação. E aí essa informação vai ficar disponível lá para que o chefe da unidade possa acompanhar. E aí quando ele clica lá no parecer, o sistema vai, ó, tá um pouquinho pequenininha essa tela aqui, que como no PDF diminui um pouco, então ele pode cadastrar aqui livremente o parecer, informar a situação, se está autorizado ou não, selecionar a vaga e qual é o edital da vaga. E aí cadastrar, né, vamos dizer assim, finalizar o cadastro do edital, né, fazendo as operações para finalizar essa solicitação. Ele também pode, independente daquela operação lá onde ele visualiza todas as solicitações que foram cadastradas, tem uma operação que ele pode cadastrar e alterar o parecer da comissão, sem precisar entrar naquela visualização das solicitações, e aqui ele já cadastra direto um parecer. Aí o sistema vai fazer um filtro aqui, ele vai fazer a pesquisa, qual a unidade, e aí ele vai cadastrar já um parecer para aquela unidade. Também tem a opção para visualizar solicitações, que também tudo está concentrado lá naquela primeira operação que a gente viu. Essa aqui está fora de ordem. Essa aqui são as operações que aparecem lá na... São as mesmas operações que também aparecem, só que em funcionalidades diferentes. Mas são as mesmas operações, para consultar o PID, informações das turmas, cadastrar um parecer, apenas em funcionalidades diferentes, aí, dependendo do que o gestor for fazer, vai facilitar o acesso dele. Visualizar a área de contratação. Quando o chefe da unidade vai fazer uma solicitação, ele informa qual seria a área que o professor iria trabalhar. E aí ele pode, o gestor ele pode consultar quais foram as áreas de contratação, de atuação, que foram solicitadas. Por exemplo, professor, mas ele é da área de ciência da computação. E aí, no momento que o chefe da unidade fez essa solicitação, ele informou lá. E aí ele pode visualizar aqui as áreas que foram solicitadas. Na aba remoção, tem o cadastro de editais de oferta de vaga de remoção. Né? E também, para que sejam ofertadas vagas de remoção, né, o calendário deve estar ativo, deve estar vigente. Ele informa, no cadastro, ele informa aqui o título do edital, o número, o ano, a data. Se tiver um arquivo, ele pode anexar alguma descrição mais detalhada. O local, né, pode ser uma unidade específica ou todas as unidades. Né, por exemplo, se for na 1100, normalmente as universidades
o código é 1100, e aí o sistema vai tanto para todas as unidades hierarquicamente inferior. Se não, se for para uma específica, aí já cadastra para aquela unidade mais bem específica, né, no caso. Qual cargo pode definir, a quantidade de vagas para remoção, os requisitos mínimos, e aí vai adicionar essa vaga e depois cadastrar o edital. Quando esse edital está disponível, acho que passou aqui, peraí. Tanto o chefe da unidade como o servidor pode solicitar remoção. Essa operação está disponível tanto lá no menu da chefia da unidade, né, que o responsável da unidade pode solicitar essa movimentação do tipo remoção para um determinado servidor. A remoção e deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro ou sem mudança de sede no município. É esse tipo de remoção que o chefe da unidade pode solicitar. E ele o sistema disponibiliza esses dois tipos de remoção. Por interesse da administração, requisitado pelo servidor, ou a saída mesmo do servidor, no caso, a própria instituição que está querendo remover. E aí o sistema vai mostrar essa tela para que ele cadastre, né, os dados, qual é a unidade, a justificativa, a observação, e informando que está ciente Ele tem que confirmar aqui que está ciente do que está fazendo. E o servidor também pode solicitar a remoção. Né? Para ele tem mais tipos de remoção. A pedido do servidor, a critério da administração, a pedido do servidor em virtude do processo seletivo interno, de acordo com normas estabelecidas. Essas normas estabelecidas, elas foram estabelecidas pela UFRN. E aí, no caso, a instituição pode também assumir, né? Ou aí, no caso de não querer, por exemplo, tem um fluxo que quando o servidor quer solicitar uma remoção, é obrigatório o cadastro de um currículo dele lá no módulo de capacitação. Ele tem que atualizar o currículo dele e aí a instituição pode mudar isso. Eu tenho que verificar se existem parâmetros para isso, mas eu acredito que não. A pedido do servidor, também tem outro tipo, a pedido do servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de quaisquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e municípios, que foi deslocado no interesse da administração. A pedido do servidor, por motivo de saída do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que vive as suas expensas e conste do seu ausentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Então, o servidor vai selecionar por qual motivo ele está solicitando essa remoção. Né? E aí também ele vai colocar essas informações no sistema, vai preencher o formulário. Aí, para cada tipo, o sistema exibe opções diferentes. Quando é a pedido do servidor em virtude do processo seletivo interno, né, ele vai pedir para você selecionar aqui qual é o edital que ele está solicitando. Se for para acompanhamento do cônjuge, né, por ser também servidor público e precisa dessa transferência, aí o sistema já vai mostrar outras opções para ele cadastrar.
Se for por motivo de saúde, aí o sistema também vai listar opções diferentes no momento do cadastro. Cada tipo no caso da solicitação pelo servidor, cada tipo tem um formulário diferente para que ele possa registrar. E aí, através dessa funcionalidade, listar candidatos à remoção, ele vai poder visualizar todos os candidatos, né, que se cadastraram, né, na solicitação de remoção, e aí ele vai deferir ou não essa remoção. Pronto, pessoal, esse é o módulo de banco de vagas, né? Eu agora estou disponível a perguntas, questionamentos. Fiquem à vontade. Paula? Oi? Ah, tá. Oi, tá um pouquinho Alô, é baixinho. ótimo. Oi, Ana Agora Paula. melhorou. Melhorou? Oi, tudo bem? Eu sou Oi, Leila, Leila. tudo bem? Veja, eu tenho não sei se são dúvidas ou... são dúvidas, porque não sei a resposta. Então, é assim, quando você iniciou, você iniciou apresentando o módulo banco de vagas e falando das portarias, né, da parte da legislação que ampara esse banco de professor equivalente. Isso. E aí a gente já está no decreto 8259 de 2014, Isso. que você não mencionou aí no slide, mas que você falou sobre ele. Ele já está, eu Certo? consultei na internet isso, né? E vi que já saiu uma alteração do Exato. decreto. Só que a gente... e já saiu mais uma portaria interministerial, que, se eu não me engano, é a 313 de 2015, que, inclusive, muda aquele fator, não é? E no decreto esse 8259 era por exemplo, a professor 40 horas DE era 1,78. E agora, com essa última, é 1,68. Isso é só para introduzir, não é pergunta, é só para introduzir as minhas questões. Mas é isso mesmo, né? Isso mesmo. A legislação mais atualizada você não colocou aí no slide, colocaste as mais antigas, a de 2007, a de 2008. Porque, assim, pelo que consta na wiki da UFRN, essa versão ainda foi feita com base nesse decreto que eu citei. A versão ainda, pelo menos até o momento, a gente pode procurar saber, vai haver uma atualização breve, mas até o momento é nessa que eu citei no slide. Que não é a mesma que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a 8259 e agora com a última, essa última portaria, a 313. Quer dizer, eu tenho um pouquinho de dúvida se é 313 ou 315, mas eu acho que é 313. Mas, enfim, e aí tem uma tela lá que você mostrou sobre o fator. Que é o relatório. O fator que você se refere é o fator esse que vem a cada professor DE 40 horas, ou 20 horas, ou professor 40 horas, tem um fator, certo? É esse fator que está se referindo Isso, àquela é esse tela? fator que está se referindo a essa tela. Tá. Aí, no caso, tem que informar o teto, né? O valor do teto. E o fator. Vou lá voltar na tela do cadastro de teto. Eu considero, né, uma das funcionalidades mais importantes, assim, porque
ela que vai fazer o gerenciamento. Aí você informa o valor, Aí. o período de vigência e o fator também. Esse valor do teto, o que é esse É o valor do valor mesmo em teto? real do salário. Mesmo. Ah, 8 Que mil o e tanto, orçamento, 5 né? mil e tanto. O orçamento Ah, também interfere no fator, né? Banco de equivalentes. Então, assim, eu não sei, eu não estudei, não assim, não estudei a fundo as atualizações. Se alguma outra coisa a mais tem que ser levada em consideração nesse teto do banco de vagas, para que o sistema faça o cálculo lá no relatório. olha, eu acredito que sim, porque quando coloca esse valor do teto, do que você falou, salário mesmo, eu estava pensando inicialmente que era o fator maior, porque o banco de professor equivalente, ele tem um fator, ou um dado, ou um número que varia de universidade para universidade. A nossa, por exemplo, era 1,259,73, por exemplo. E em cima desse valor maior, aí você vai diminuindo, diminuindo, diminui para o seu substituto, diminui para o seu 20 horas, 40 horas, e fica lá com um fator, ou que aí é transformado em código X. Só que aqui não está aparecendo nada disso, né? Aí eu teria que, então, verificar até com o FRN sobre essas alterações, né? Que deveriam ocorrer de acordo com os decretos que estão atualizando. Assim, a, com base nessa versão, o sistema iria calcular realmente em cima do valor do teto, que é o valor em real, que aí ele impacta no orçamento da instituição. A jornada de trabalho, porque aí vai depender se você tem, né, um servidor com uma jornada de trabalho menor e com valor de teto, que, vamos dizer, não equivale, é maior que um servidor com carga horária de 40 horas, um exemplo bem mais prático. O servidor com carga de 20 horas ganha 3 mil. E o servidor com carga horária de 40 horas ganha 4 mil. Então, é melhor você ter um de, um de 40 do que dois de 20 horas. Né? Foi esse o entendimento que a gente teve, né, sobre esse cadastro do teto do banco de vagas. E aí isso impacta no Não, orçamento da tudo bem, eu só te digo que nesse quadro, nessa tela e nas outras, eu não vi todo o processo dos fatores para chegar nessa diminuição. Tipo, eu tenho tantos professores, tantos códigos, né? Que esses códigos, para eu chegar nos códigos de vaga, que são 27, 30, ou 50 ou 60 códigos, eles não nos mandam o MEC pela portaria, pelo decreto 8259, mais recente pela portaria 313, ele não manda assim código tanto, ele manda fatores. Aí isso você vai diminuindo, tantos professores 40 horas, 20 ou DE, e vai chegar lá nos teus códigos Olha finais. esse relatório, Leila. Esse relatório que eu coloquei na tela, ele atenderia, no caso, a essa demanda que você está me escrevendo, porque o que o sistema vai fazer, né? Com base, ele vai, através desse relatório, esse relatório, assim, é a principal subsídio de gerenciamento do gestor do banco de vagas. É aqui que ele vai dar qual é o saldo do banco de docentes da instituição.
É, aqui já tem total de banco de equivalência tanto, de banco de docentes tanto, é mais ou menos isso mesmo. Aí a gente O nosso é mais detalhado porque a gente não tem ainda um programa assim, então a gente vai tem para que possa detalhando, tira, para a gente entender quanto o percentual de professor substituto e quanto nos sobra para fazer tudo isso que está aqui de uma maneira mais resumida. esse relatório, como a gente está na descrição, ele é sintético. E aí é uma forma do gestor acompanhar como é que está o saldo dele em relação ao banco de vagas de docente. Essa, assim, seria a alternativa, né, do gestor para poder gerenciar isso. Tá, eu posso Pode continuar sim. e posso? Pela experiência de vocês, qual é o gestor que fica responsável pelo banco do professor equivalente? A gente, assim, demais, o que a gente tem conhecimento é o departamento de RH, né, que divide as, as permissões de RH, né? Aí, vocês têm um setor de concursos? Eu não sei se todas as instituições têm. Na UFRN, isso é gerenciado pelo setor de concursos. O departamento de RH, né, ele nomeia um setor de concursos para fazer esse gerenciamento do banco de vagas. Porque todas as operações do banco de concursos dependem diretamente do banco de vagas. O módulo de concursos, a gente não recomenda que ele seja implantado antes do banco de vagas. Especificamente seria o setor de Tá bem, concursos. tá bem, obrigada. Eu vou só continuar porque daqui a pouco a gente tem uma outra reunião e os colegas estão aqui podem querer fazer perguntas. Há uma relação, assim, um link, uma relação, como chamar? Vamos chamar um link, tá? Desses quadros que você apresentou aí do SIG, com o banco de professor equivalente do Ministério da Educação, ou cada universidade, por exemplo, tem o dela, né? E é uma coisa mais interna. Eu não estou entendendo assim. Tá, deixa eu Você queria formular de dizer do novo. Ministério? Cada universidade cada universidade recebe uma planilha, Isso eu já. um mapa, um quadro com o banco de professor Isso. equivalente. Então, eles mandam uma lista, a gente sabe quanto cada universidade tem lá, esse fator, né? Eles não As mandam em código, federais eles têm mandam em essa fator. lista. Então, isso, as universidades federais. 1,259 tem a Unifap, e, sei lá, 2 pontos não sei quantos tem a UFPA, e assim vai. Aí, quando a gente entra aqui nesse, nesse sistema nosso, interno, essa gestão, essa informação toda é interna. Não existe, por exemplo, um link direto lá com o banco que está no MEC, Entendi. que vem do MEC para a Até gente. o ponto que eu sei, até onde eu sei, não existe. O que existe é que quando essa vaga é preenchida, o código da vaga vem na fita espelho. Lá no registro do servidor, na fita espelho, tem o código da vaga dele. E quando o usuário faz o processamento da fita espelho, aí o sistema associa aquele código de vaga ao servidor. Mas, assim, em relação a essa integração com o sistema do MEC, em relação vamos dizer, a importação do banco de vagas, a atualização dos fatores, não existe. No máximo, o que
Então, quando eu cadastro Dá para lançar, né, um um monte de professor, atualizações agora com o nosso sistema. quando, quando eu cadastro que um professor nesse banco, ou ele pediu exoneração, ou ele ou é uma situação de vacância, ou é uma redistribuição, e que isso vai diminuir do meu banco alguma coisa, ou porque o código foi para outro lugar e ainda não veio para a gente, isso tudo é Isso tudo interno, é né? interno. Quando o servidor é redistribuído, ele ou é aposentado, né, por vários motivos que podem Isso. originar a finalização dessa vaga, aí vem na fita espelho. Vem na fita espelho a informação do servidor, que a situação do servidor muda, e aí aquela vaga é finalizada. E por último, tem uma planilha, assim, pela experiência de vocês na UFRN, uma planilha ou algo similar que mostra a necessidade de professores para cada curso. Então, aqui, por exemplo, nós temos 55 cursos de graduação. Aí eu tenho o curso tal que tem 20 professores, o outro 30, o outro 11, o outro 7, o outro, Sim. enfim. Tem uma planilha que mostre, bom, este curso, pelo número de turmas que ele tem, para ele funcionar bem, ele precisa de 12 professores, O que o sistema oferece? ou 12, 18, Ah, 15, sei lá. o que o sistema oferece? Aquela unidade que o chefe solicitou uma vaga de docente, vai aparecer lá para o gestor de banco de vagas autorizar ou não aquela vaga para aquela unidade. Mas antes, ele tem dois relatórios que puxam informações lá do módulo de graduação. E aí ele pode ver o PID, que é o planejamento individual do docente, que aí ele vai ver a carga horária do docente e as atividades daquele docente. E também as demandas das turmas. A partir disso, é uma forma de consulta para que um norte, né, para o gestor de banco de vagas poder aferir ou não essa vaga. Mas o sistema não vai dizer assim para você, essa unidade necessita mais que essa. O sistema vai exibir, vai aparecer uma tela, né, para você. Tá? E aí você vai ver qual é a unidade que tem mais necessidade de uma vaga. Se caso solicitar, e aí você vai poder analisar esses dois relatórios. Mas quem que faz isso? Quem que faz essa Gestor de análise? banco de dados. Porque esse relatório é disponível para ele. Aí ele pode chamar, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, né? Ele vai ver lá, vários chefes solicitaram vagas de docente. E aí ele vai analisar como é que anda as atividades daquela unidade, né? As atividades de docente e das turmas. Ele vai ver porque essas informações vai vir lá do módulo de graduação, né? Lá do SIGA. E aí ele vai visualizar quem tem mais atividade, como é que está a carga horária dos docentes, como é que pode, docente, tem tanto docente aqui com carga horária 40, vocês têm menos atividades, e outros que têm menos, conseguem atingir as metas, né, e com essa quantidade de docentes. E aí, assim, ele vai ter um norte para poder gerenciar essas vagas. Ele vai gerenciar as solicitações de vagas. O sistema não vai bloquear, ele não vai sinalizar, ele não vai alertar, ele só vai mostrar um relatório que aí ele vai poder visualizar e, através da sua experiência, né, decidir. E aí poder chamar até o chefe da unidade para poder analisar essa solicitação. Ele não sinaliza assim, né? Essa unidade não precisa de vaga, porque ela tem
Ele não sinaliza, ele mostra a informação e aí você vai. Tá. Ok, muito obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Fazer? Oi, Ana Paula, as colegas aqui estão informando que não. Eu, Leila, preciso sair, mas os colegas vão ficar e aí eu não sei quem vai finalizar, acho que é aqui mesmo na NTI. Obrigada, tá? Tá Meus bom, colegas estão Leila. aí te Disponha, viu? ouvindo. Boa tarde. Espero que tenha contribuído. Boa tarde. Sim, muito obrigada. Tá Bom, bom, então a gente pode então, finalizar pessoal, já. muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha ajudado, contribuído com. Agradeço. Boa tarde. A gente já tem outra.